Olá, tudo bem? Que bom que você está ouvindo essa mensagem. Privilégio poder estar aqui falando com você. Eu quero te convidar a ler comigo o Salmo 51, versículo 8, que diz o seguinte. Salmo 51, versículo 8. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Você tem acompanhado aqui neste canal algumas pregações sobre o Salmo 51, algumas pregações que eu tenho feito na igreja que eu frequento, na comunidade que eu faço parte, e estou preparando aqui hoje o próximo sermão neste Salmo 51. Resolvi já gravar para postar isso também no YouTube, porque Deus falou muito ao meu coração. Este Salmo 51 é um salmo que expressa o arrependimento verdadeiro. Ele tem a ver com Davi e com aquele pecado que ele cometeu com Batseba, o pecado de ter adulterado com ela, o pecado de ter mandado que Joabe colocasse o seu esposo Urias lá para morrer na frente da guerra, num lugar onde ele seria alcançado. Não é só Urias que morre outras pessoas por causa dessa brincadeira, desta imaturidade de Davi. E Davi faz isso na tentativa de encobrir o seu pecado que ele cometeu com Batseba. Então o Salmo 51 é um salmo que narra a experiência de Davi, que fala do coração de Davi, do coração arrependido de Davi num momento como esse. Então nós vimos desde o início, se você ler o início do salmo, você vai ver que este arrependimento envolveu reconhecimento e confissão. Ele diz: tens razão, o Senhor está certo, o seu julgamento é correto. Como nós vimos o profeta Natã, se você ler lá em 2 Samuel capítulo 12, o profeta Natã, ele vai confrontar Davi, e quando ele diz: Davi, você é um homem que matou, e começa a descrever todo o pecado de Davi, Davi responde simplesmente: eu pequei contra o Senhor. Ele não faz nenhum tipo de tentativa de justificativa, ele não apresenta nenhuma desculpa, ele reconhece, ele diz: você está certo, é exatamente do jeito que você diz, é exatamente do jeito que o Senhor está te usando para dizer para mim: o Senhor está certo, eu estou errado, Deus tem razão. Ele tem confissão, reconhecimento, ele diz: eu sei que o Senhor ama a verdade no íntimo, eu sei que o Senhor ama a sabedoria no fundo do coração, no secreto, mas eu sou um homem pecador desde o meu nascimento, em pecado fui concebido, em pecado me concebeu a minha mãe. E agora, neste versículo, nós estamos vendo a tristeza do salmista aqui. Não só o seu reconhecimento do seu pecado, a sua confissão do seu pecado, mas a tristeza pelo seu pecado. Ele diz: faz-me ouvir júbilo e alegria. O que é ouvir júbilo e alegria? É canção de festa, é música de quem está alegre, é quem está alegre e pega um tambor, alguma coisa, transforma uma tapoera em bateria e começa a bater e batucar e cantar porque está feliz e começa a dançar. É como naqueles musicais da Broadway, onde aparecem os dançarinos e você fica completamente feliz e as pessoas começam a ver passarinhos e borboletas no ar. É isso. Só que Provérbios 25:20 vai dizer que cantar canções a um coração aflito, a um coração entristecido, não é nada adequado. É como tirar a roupa de alguém num dia de frio ou como jogar vinagre em cima de uma ferida. É algo que chega a doer, Segundo essas palavras desta sabedoria de Provérbios, é algo até doloroso, é até maldoso. Você chegar em alguém que está entristecido, num velório, em alguém que está de luto, em alguém que está sofrendo problemas,
e começar a alegria está no coração e aquela canção, aquela felicidade. Isso não vai ajudar muito, segundo a sabedoria de Provérbios. Então, ele está no momento triste, e esse momento triste, ele vem depois de várias tentativas de esconder o seu pecado. Você vai ver Davi tentando, né? Ele chama Urias da guerra, pede para que Urias deite-se com a sua esposa, Urias não se deita, ele tenta embriagar Urias para que Urias se deite com a esposa, Urias não se deita, então ele manda Urias para a guerra. É uma confusão, é um problema atrás de problema, ele cria outro problema para resolver o primeiro. E quando ele finalmente tem esse momento de tristeza, de reconhecimento, eu pequei, isso é um momento sabático, isso é um alívio da tensão, é o momento em que nós enfrentamos o inevitável e o arrependimento proporciona isso. Aquele momento em que você para de lutar com Deus, aquele momento que você para de lutar com os seus sentimentos e as lágrimas que estavam presas há muito tempo, elas correm dos olhos, o grito que estava estava aqui na garganta, ele é solto e finalmente você consegue expressar a dor e a tristeza e dizer: chega de falsidade. Eu sou essa pessoa que eu não quero admitir que eu sou, mas eu sou. E então você pode enfrentar o problema real, o problema de quem você é, o problema do seu próprio pecado. Que bom que nós podemos isso, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Nosso pecado não é a palavra final. Nós só vamos ser condenados por esse pecado se nós não aceitarmos que Jesus foi condenado no nosso lugar na cruz, se nós não recebermos o castigo de Jesus pela fé, se nós não comermos do corpo de Jesus e do sangue de Jesus na ceia do Senhor, mostrando que nós temos comunhão com este sacrifício, que Jesus morreu por nós na cruz. Só assim o pecado vai ser a palavra final na nossa vida. O pecado não é o fim. O pecado não é o Senhor. O Senhor é Cristo e Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu a condenação. Então é possível sim viver uma vida nova em Cristo Jesus e é possível receber perdão dos pecados. Então o clamor do salmista é esse. Ele está rendido, ele está entregue. Né? Como o filho pródigo em Lucas 15, a partir do 17, quando ele está ali no meio dos porcos, ele já está, né, por orgulho trabalhando ali e querendo a comida dos porcos, mas nem a comida dos porcos deixam ele comer, e de repente ele cai em si. Aquele momento que ele diz: na casa do meu pai até os servos têm pão com fartura. Eu sei o que eu farei, eu vou voltar. Eu vou encarar meu pai e eu vou dizer toda a verdade. Direi para ele: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faz de mim como um de teus empregados. É um momento em que o filho volta para a casa do pai. E ele volta completamente falido. Ele não volta... O filho poderia dizer assim: na casa do meu pai até os servos têm pão com fartura e eu estou aqui padecendo de fome. Ele poderia dizer: então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou juntar todo o dinheiro que eu tirei da casa do meu pai, toda aquela parte da herança que eu pedir, eu vou trabalhar, eu vou conseguir todo esse dinheiro de novo. E quando eu tiver todo o dinheiro de volta, eu vou voltar com todo o dinheiro nas mãos e vou entregar para o meu pai e vou dizer: Pai, está aqui, eu estou restituindo o Senhor de todo o dano que eu te causei, porque eu reconheço que eu pequei, que foi errado isso, então está aqui todo o prejuízo que eu te causei, estou te restituindo tudo de novo. Se tiver alguma conta que ficou sem pagar por minha culpa, se alguma vez o Senhor deixou alguma coisa que o Senhor ia fazer, algum compromisso o Senhor deixou de honrar,
por causa do dinheiro que eu peguei, então está aqui o dinheiro todo e eu vou pagar tudo, eu vou restituir tudo porque eu quero acertar minhas contas com o Senhor. Não. Ele não tem condição mais, ele não tem nada, ele não tem nem a comida dos porcos, ele é completamente falido. Então ele vai sem nada para a casa do pai. Ele só tem uma coisa: o reconhecimento e a confissão do seu pecado. E ele só pode confiar no amor do Pai, na misericórdia do Pai, na generosidade do Pai, de ser tão misericordioso, mas tão generoso e tão amoroso, ao ponto de deixar um filho rebelde que o humilhou publicamente, voltar para casa e se tornar um de seus empregados. Mas esse filho vai se surpreender, porque ele achava que seu pai era muito misericordioso, ao ponto de não levá-lo à porta da cidade para ser apedrejado pelas autoridades. Ao ponto de não excomungá-lo, mandá-lo embora e dizer: nunca mais volte aqui, você não é mais meu filho. Ele achou que o seu pai era muito misericordioso, mas muito misericordioso, ao ponto de aceitá-lo como um dos seus funcionários, depois de toda essa vergonha pública, de todo esse dano, de toda esta ofensa que o filho fez. E quando ele chega em casa, ele descobre que ele estava errado. O filho pródigo, quando volta para casa, ele descobre que ele estava errado. Seu pai não era tão misericordioso ao ponto de deixá-lo ser um funcionário como ele pensava. Não. O seu pai era ainda mais misericordioso do que ele imaginava. Ele era misericordioso em um nível inimaginável. Porque já era algo impensável o filho voltar para casa para ser um funcionário. Na cultura daquela época ainda, já era algo talvez muito pouco provável. Mas o pai não é misericordioso de uma forma impensável, ele é misericordioso de uma forma inimaginável. Porque ele deixa o filho voltar não como empregado, mas como um filho. Mais do que isso, ele recebe o filho chorando, ele se lança ao seu pescoço, ele faz uma festa para o filho que retorna para casa. E quem é esse filho? É um mendigo, é um pedinte, é alguém que não tem nem comida de porco para comer, que dirá comida de gente. Ele não tem R$1 no bolso, ele não tem nada. Aqui está também esse salmista. Ele diz: faze-me ouvir júbilo e alegria. Faz dançar aqueles ossos que o Senhor esmagou, né? Não que Deus tenha esmagado de propósito, mas os ossos estão esmagados por causa do próprio pecado de Davi, deste salmista. Ele sabe que no fim das contas a tristeza dele é permissão de Deus, mas é consequência do pecado dele. Então ele clama: Deus, me alegra de novo. O Senhor tira minha tristeza. Estou triste. Meu pecado me faz ficar triste. Eu não quero ouvir música. Eu não quero ouvir alegria. E só tem uma coisa que pode me alegrar: o perdão do Senhor. E eu estou aqui pedindo, irmão. Este salmista até agora, se você ler todo o salmo, você não vai encontrar em nenhum momento o salmista dizendo: Senhor, o Senhor tem que me perdoar porque é por causa disso ou daquilo outro. O Senhor tem que fazer por causa disso ou daquilo outro. Não. Em nenhum momento o salmista vai falar isso. Ele está sempre dizendo: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tenha compaixão. Eu sei que o teu amor é grande. Então, por causa do teu amor, por causa da tua misericórdia, por causa do Senhor mesmo. Ele é como um filho pródigo, irmãos. Ele está voltando para casa falido. Ele não tem R$1. Ele não consegue restituir o pai em nada. O prejuízo do pai já foi, já tomou. E o jovem é um falido. Ele também não tem mais nada. Mas ele confia, ele vai até o pai confiando na sua misericórdia. O pedinte é alguém que não tem nada para trocar. É alguém que não tem dinheiro para comprar. Não tem nada, é alguém falido. Ele depende do favor do outro. Ele se humilha. É um mendigo.
é uma criança, é alguém que vive de favor, é alguém, nas palavras de Jesus, que negou a si mesmo. Não tem orgulho próprio. Você não tem como dizer, olha, Deus me perdoa porque eu sou bom, porque eu sou religioso. Que bom que eu sempre vou na igreja, porque quando eu vou pedir perdão a Deus, na hora Ele perdoa, porque eu tenho crédito. Não tinha crédito nenhum. Ele não tinha crédito nenhum. Ele não cita Golias. Eu matei Golias, senhor. O senhor lembra que eu fui fiel? Cortei a cabeça daquele incircunciso. Ou eu trouxe a tua arca de volta. Eu estava dançando quando a arca vinha chegando. O senhor sabe, eu sou religioso, eu tenho crédito. Senhor, passa o pano aí pra gente. Somos amigos, estamos alinhados. Não, meus irmãos. Nada disso compensava o prejuízo. Nada disso compensava a ofensa do pecado. Esse homem é uma criança. É o rei Davi. Mas é uma criança. Uma criança. Agora, porque ele olha para si e sabe quem ele é. Ele é um pecador. Ele é um pecador. Mas também é uma atitude de fé. Não é só uma atitude de humilhação, mas é uma atitude de fé. Porque se você pede, é porque você confia na graça e na misericórdia de Deus. É assim que a gente é livre para pedir, para se colocar nessa posição de humilhação, porque a gente conhece o Deus a quem nós estamos pedindo. É isso. É aí que está a base da oração. É aí que está o conceito de fé, segundo as Escrituras. Fé não é pensamento positivo. Eu vou pensar positivo, vai dar certo, já deu certo. Isso não é fé. Fé não é confiar que Deus vai fazer aquilo que eu peço em oração. Eu vou pedir aqui, eu vou cruzar os dedos, vai dar certo. Deus vai fazer acontecer. Isso não é fé. Então o que é fé? Fé é acreditar que Deus é quem Ele disse que é, na sua palavra, as Escrituras Sagradas. Isso é fé. Acreditar que Deus é misericordioso é fé porque Deus disse que Ele é misericordioso em sua palavra. Não tem outra fé cristã, não tem outro conceito bíblico de fé que não esse. É acreditar naquilo que você não vê. Mas o que é que você não vê? Tem vários exemplos lá em Hebreus. O que você não vê é aquilo que Deus prometeu, é aquilo que Deus falou, é aquilo que Deus falou e você confia porque Deus falou, não porque você tem alguma coisa tangível ou perceptível, mas porque a palavra de Deus disse. Então, se Deus é misericordioso, é porque Ele disse que é misericordioso na sua palavra. É só assim que eu posso dizer que Deus é misericordioso. E se Ele disse que Ele é misericordioso na sua palavra e eu confio na misericórdia dEle, eu oro assim. Eu oro assim. Então eu vou pedir, irmãos. Porque Jesus disse, peça, pedi e dar-se-vos-á. Batei e a porta vai se abrir. Busque, procure e você vai encontrar. Porque o que pede, recebe. Mas para você ser o que pede, você vai ter que ser como uma criança. Você vai ter que negar-se a si mesmo. Você não vê muitos adultos por aí pedindo as coisas. Os que pedem são aqueles vulneráveis, são as crianças que pedem. Tiago vai dizer que o motivo dessas brigas e discórdias entre nós, que a gente fica se mordendo uns aos outros, é porque a gente cobiça e não tem nada. Nós cobiçamos e nada temos. E ele diz, vocês não têm porque vocês não pedem. Veja, nós cobiçamos, mas não pedimos. E nós não pedimos a Deus e é por isso que nós não temos. Nós não temos porque nós não sabemos pedir, nós pedimos mal. Quando Jesus foi solicitado pelos seus discípulos para que ele os ensinasse a orar, Jesus disse para eles orarem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Percebeu essa oração? Imagine que você está orando essa oração. O que você está falando quando você está
orando esta oração, você está dizendo: Senhor, o Senhor poderia me dar pão? O Senhor me daria comida para esse dia de hoje? Para eu comer, para eu ter o que comer nesse dia? Quem é que pede pão, irmão? Quem que bate nas portas da sua casa e fala assim: ô, você não tem um pedaço de pão para me dar? É o pedinte. É aquele que não tem nada. E Jesus está pedindo para você orar assim: Senhor, o Senhor me daria um pão? O Senhor me daria comida para o dia de hoje? O Senhor me perdoa as dívidas? Eu não tenho como pagar. Quem tem como pagar não precisa pedir perdão pelas dívidas. É só ir lá e pagar a dívida. Pronto, não tem mais dívida. Ele salda as suas dívidas, mas eu entendo que eu tenho dívidas com Deus, que eu não tenho condição de pagá-las. E é interessante que quem narra essa oração do Pai Nosso é Mateus, que nós cremos ser o Mateus, que era o cobrador de imposto, o Levi, aquele que entendia de dívidas. E ele pede a Deus, e ele diz que Jesus nos ensinou a orar assim: perdoa as nossas dívidas, perdoa aquilo que a gente deve, porque nós temos dívidas com Deus que a gente não tem condição de pagar. Então, ou Deus perdoa a dívida, ou não vai ser pago, a dívida vai ficar, vai permanecer, entende? Também ele diz: Senhor, poderia me guardar quando vier a tentação? Eu caio, isso é muito ruim, eu não quero decepcionar, mas depender de mim, eu vou cair, a tentação vai vir, não tem jeito de eu evitá-la, ela vem, somos tentados todos os dias, de todas as formas. Mas ele pede: Senhor, se o Senhor intervir, se no momento daquela tentação, se não for só as minhas forças, mas for o Senhor cumprindo o texto de Isaías que diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Se houver um Deus sustentando a mim naquele momento de tentação, não for só as minhas forças, mas a força de Deus também, livrando-me do maligno, o Senhor poderia me livrar do maligno? O Senhor pode me guardar? Há forças neste mundo muito maiores do que eu. Eu não sou o Van Helsing, eu não sou o matador de dragões, eu não sou potente contra essas coisas. Quem está acima de todo principado e potestade, este alguém é o Senhor. Quem tem poder contra o reino das trevas é o Senhor Jesus. Eu só tenho poder aqui, em oração. Eu só tenho poder porque o Senhor me empodera. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor faria isso? O Senhor me ajudaria assim? Interviria desta forma na minha vida, de modo que eu, fraco, não caísse em tentação, que eu, mendigo, não ficasse sem o pão para comer todos os dias, que eu, pecador e devedor, não tivesse que pagar as minhas dívidas com o Senhor, mas pudesse ser aquele homem abençoado do Salmo que diz: bem-aventurado aquele homem que Deus não imputa o pecado, que Deus não cobra dívida. E poder andar livremente, mesmo sabendo que o inferno inteiro me odeia, sabendo que Deus me livra do maligno. Que oração, né, meus irmãos? Se a gente puder orar assim, esta é a oração que Deus responde. Ele diz: peça, pede isso daí, para você ver se eu não vou te dar. Quando o filho resolveu ir lá pedir para ser um funcionário, ele recebeu a filiação. Ele não foi, Deus deu mais do que aquilo que ele pediu. O próprio Senhor Jesus diz que nós somos maus e sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vai dar. Mas ele vai dar a quem? Aquele que pedir. Então é por isso que esse salmista, irmão, pede: faz-me, Senhor, eu estou pedindo, faz-me ouvir júbilo e alegria. Que Deus te abençoe e fale mais no seu coração.